Olá, eu sou a Daiane e hoje nós iremos ter a nossa segunda aula de projeto de vida para o segundo ano do ensino médio. Na aula anterior, nós falamos sobre a importância de se assumir como protagonista do próprio projeto de vida e do fato de que seus pais não te devem nada, que você deve sim lutar pelo que você quer, que você deve correr atrás de seus objetivos, embora aconteçam alguns contratempos, você é o único responsável pelo que te espera no futuro. Hoje nós iremos falar sobre a capacidade de adaptação, resiliência. Alguns estudiosos defendem que todos nós temos a capacidade da psicoadaptação, ou seja, nós temos em nosso intelecto a capacidade de se adaptar em situações difíceis. E sem essa capacidade, uma mãe jamais seria capaz de suportar, por exemplo, a perda de um filho. Uma criança que sofre abuso jamais conseguiria superar esses abusos e ter uma vida saudável na vida adulta. Então, nós falaremos sobre isso e eu trouxe para vocês algumas imagens que refletem a situação do mundo atualmente, uma situação pela qual provavelmente você também foi afetado. Eu quero que você analise essas imagens e que você se pergunte como está sendo o seu processo de adaptação nessa era do coronavírus. Nós temos aqui algumas imagens. Como vocês podem ver, uma máscara, porque todos nós estamos nessa época de usar máscara para nos proteger, para proteger aqueles que nós amamos. Nós temos as pessoas da saúde que estão lutando na linha de frente, enfrentando essa grave doença para que nós tenhamos alguma possibilidade de sobreviver a ela. Nós temos também uma imagem muito triste de alguém que com certeza perdeu um ente querido. E nós temos na última imagem, que retrata a situação atual de vocês enquanto estudantes, que são as aulas remotas, a aula através do sistema à distância, que é o que nós podemos oferecer nesse momento. Diante dessas imagens, eu te faço algumas perguntas. Primeira, qual é o maior desafio a ser enfrentado? Segundo, quais são as opções para lidar com o impacto dessa mudança na sua vida? Você já pensou nisso? O que você poderia estar fazendo para mudar diretamente o que está acontecendo na sua vida nesse momento? Quando acabar a quarentena, você vai ter mais coisas boas para contar ou mais coisas ruins? Você está se frustrando, deixando de fazer o que você gostaria de fazer com a desculpa de esperar tudo isso passar? O que nós poderíamos estar fazendo? E aí você se questiona sobre o que está acontecendo, sobre tudo que aconteceu, e eu vou mostrar aqui o processo de adaptação no interior do ser humano, Segundo alguns filósofos, o processo de adaptação, da psicoadaptação, acontece da seguinte forma: ela acontece de dentro para fora. Quando? Quando você está na sua zona de conforto. Um exemplo de zona de conforto. Você estava tendo aula normalmente, levando a sua vida, indo ao terminal, vendo os amigos, indo ao shopping, indo ao cinema, e de repente apareceu a pandemia. Enquanto ela estava só lá na China, tudo bem, todo mundo fez piada, estava muito engraçado, mas de repente nós começamos a ser afetados também. E nós temos aqui uma imagem que, segundo alguns filósofos, alguns estudiosos, retrata o processo de adaptação dentro do ser humano, o processo de psicoadaptação, como nós nos adaptamos em momentos difíceis. Esse processo, ele acontece de dentro para fora. Quando? Quando você está na sua zona de conforto. Você está na sua zona de conforto. Mas como assim minha zona de conforto? Qual é a minha zona de conforto? Um exemplo. Você estava na sua zona de conforto antes de a pandemia começar. Você estava na sua casa, você ia ao terminal, você via seus amigos, você ia ao shopping, você ia ao cinema e de repente começou a grande pandemia. E você teve tudo isso tirado de você. Nesse momento, você está isolado na sua casa com a sua família. Se não é, era para estar. Dica, fique em casa. Nós temos aqui, em azul claro, a zona de acomodação ou de adaptação. Quando eu estou nessa zona? Quando de fato o problema aconteceu. Qual foi o problema que aconteceu do que nós estávamos falando? Pandemia. Ocorreu, chegou ao nosso estado e de repente você teve que abrir mão de algumas coisas que você fazia, ir para a escola, ver os amigos, e isso pode ser um processo que gera uma certa dor, vai gerar uma dor em você, você vai sofrer pelo que está acontecendo, mas você tem que aceitar, de fato você tem que acomodar-se a essa nova realidade, aceitar o que está acontecendo, embora seja um processo doloroso, como eu havia dito.
Logo após a adaptação, quando você consegue se adaptar e entender que de fato ocorreu a mudança, você vai passar pelo processo, pela zona de superação. Quando é essa zona de superação? É quando eu começo a pensar em como eu poderia lidar com o que está acontecendo. Por exemplo, muitas pessoas têm aproveitado essa crise para fazer hortas, aprender crochê, para fazer cursos de idiomas, para fazer cursos online, para estudar, se preparar para o Enem através de plataformas online. E você? Né? O que você tem feito? Você já conseguiu chegar nessa zona de superação? Ou você ainda está ali naquela zona de dolorosa, sofrendo pelo que aconteceu? A zona de inovação é quando você começa a criar a partir da dor, a partir do que você não esperava. Você já superou e você começa a se reinventar. Por exemplo, você sempre quis fazer aula de dança e de repente aproveita a pandemia para aprender a dançar pelo YouTube. Você quis aprender inglês, baixa um aplicativo e começa a aprender. Isso é a zona de inovação, de realização. É onde você começa a se reinventar a partir de algo que deu errado, de algo que não saiu como você esperava. Ah, mas eu estava a um passo de fazer o Enem, eu estou aqui terminando o ensino médio a fazer o Enem, isso não é justo comigo. Acontece que isso não aconteceu só com você, aconteceu com todo mundo e algumas pessoas não pararam. Alguns alunos estão aqui assiduamente com a gente na plataforma Eduque, participando das aulas e esses sim estão fazendo do limão uma limonada. E você, o que você tem feito diante de tudo isso? A partir de tudo isso, eu vou te fazer algumas perguntas, né? Após você ter refletido, você ver o que está acontecendo, você pensar no que você poderia estar fazendo e que você não fez ainda, mas que ainda está em tempo. Poxa, é a minha primeira aula que estou assistindo. Assista todas a partir de agora, né? Você tem capacidade de aprender, você pode resgatar alguns conteúdos, as aulas ficam todas gravadas. Vamos lá. Quando aconteceu, né? Eu quero que você fale sobre o seu processo de adaptação. Tomando com base a reflexão que você fez a partir da imagem processo de adaptação, responda. Você acha que em algum momento desperdiçou energia atribuindo a culpa a alguém? Por que você acha que isso aconteceu? Ou seja, quando a pandemia começou, você acha que alguém foi culpado? Ah, eu sei quem foi culpado. Culpado foi aquela pessoa que estava lá na China e ficou viajando aí pelo mundo e espalhou a doença. Se não fossem essas pessoas, isso não teria acontecido. Ah, os culpados são os chineses que comem morcego, que comem... Será? Será? Você perdeu esse tempo fazendo isso, procurando culpados? B. Quais atitudes, escolhas ou posturas você pode enumerar para encarar a situação com imparcialidade? Ou seja, como você pode agir para parar de procurar culpados e começar a agir em benefício próprio e começar a tomar atitudes que podem te ajudar a sair dessa situação? E C. Para você, qual é a relação que existe entre a capacidade de adaptação e a confiança? Como você acha que você pode conseguir se adaptar a partir da confiança, da sua autoconfiança, da sua confiança no mundo, da sua confiança nas coisas que acontecem ao seu redor? Essas são as perguntas que eu trouxe para vocês e eu quero que vocês reflitam sobre elas, tá? Em outro momento eu quero que vocês enviem, coloquem no Facebook, no Instagram uma frase, hashtag, né, hashtag eu confio em mim, hashtag eu vou conseguir superar, hashtag eu estou me superando, hashtag eu fiz a minha horta, hashtag eu estou estudando para o Enem, né? E aí vamos lá. E para finalizar a aula de hoje, eu trouxe uma frase do Mágico de Oz, que é do momento em que Dorothy queria voltar para casa e foi indicada a procurar o mágico. E perguntou... E como eu chego lá? Perguntou Dorothy. Terás que andar muito, a viagem é longa. Tens que passar por um país, que às vezes é bonito, outros escuro e dá medo. E essa é a vida, né? Nós vamos passar por lugares bonitos, mas em alguns momentos nós teremos medo, nós sentiremos dor. E o que nós faremos a partir disso? Nós vamos encarar, nós vamos nos superar, nós vamos passar pelo processo de adaptação, né, e de superação, ou nós vamos simplesmente desistir? Lembre-se, você é o único responsável pelo seu projeto de vida. Se você é um jovem protagonista e tem ciência que é o único responsável pelo seu sucesso, não esqueça de acessar nossa plataforma Eduque, onde nós temos todas as aulas disponíveis, você pode revê-las e aprender muito mais. Um beijo e até a próxima aula.